Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo, publicado originalmente em 1938. Aqui nós temos uma edição da Companhia das Letras. Nessa história vamos acompanhar a vida de Eugênio. Eugênio nasceu pobre, filho de Alzira e Ângelo. A mãe dele, lavadeira, o pai dele, alfaiate. Ele tinha também um irmão, Ernesto. Alzira e Ângelo trabalhavam diuturnamente para manter a família. Trabalhavam muito, costuravam, lavavam, sempre envolvidos com a questão da roupa, das roupas dos outros, da confecção e da limpeza, da higienização das roupas dos outros. A mãe conseguiu um serviço numa escola particular para que ela pudesse lavar as roupas da escola, os lençóis, as fronhas, e em troca disso conseguir uma vaga para o seu filho estudar, para o Eugênio estudar. E Eugênio estudava nessa escola devido a isso. Só que Eugênio tinha vergonha dos pais. Ele se envergonhava da pobreza. Ele tinha horror à pobreza. E com isso, esse horror à pobreza, ele estendeu aos pais. Ele se envergonhava dos pais. Na escola, ele sofria muito preconceito. Não bullying, porque bullying não existe no Brasil. Ele sofria preconceito. Ou seja, preconceito contra os pobres. Como os colegas dele, todos eram de classes econômicas privilegiadas, eles zombavam do Eugênio. Então, o que restou ao Eugênio? Estudar. Ele estudava muito e com isso ele tinha ótimos resultados, se tornou o melhor aluno da sala e devido a isso também ele sofreu represálias dos colegas, né? Então a vida do Eugênio não foi muito fácil no início, na sua infância, e ele sofria crises de ansiedade frequentes. Mas ele na verdade, ele não conseguia compreender que a família dele não era uma família pobre, ela era uma família empobrecida pelas desigualdades sociais. Então, ao mesmo tempo que ele odiava a pobreza, também ele se envergonhava dos pais, porque ele herdava dessa classe social a qual ele queria ascender a ideia de que a pobreza era uma questão de mérito, né? A pessoa não se esforçou, a pessoa não trabalhou, então por isso ele se envergonhava dos pais. E ele queria sair dessa situação. E estudou e se formou em medicina, se tornou médico. Durante o curso de medicina, o Eugênio conheceu uma colega de classe que também tinha a mesma origem social dele, Olívia. Só que Olívia tinha uma relação com a sua classe social muito, muito esclarecida e muito consciente. Ela sabia sobre a sua origem, ela sabia sobre o que provocavam as diferenças e as desigualdades sociais nesse país. Ela tinha uma compreensão muito crítica, ela tinha uma consciência de classe, ela tinha uma consciência de si. E ela tentava o tempo todo dialogar com Eugênio sobre isso, mas ele não entendia. Ele não entendia porque ele tinha uma obsessão, ele queria ascender socialmente, ele queria ser rico. E por várias vezes ele negou o pai. Tem uma cena aqui que eu chorei muito quando li. O pai estava indo pela calçada, caminhando pela calçada com uma trouxa de roupas para entregar aos fregueses, roupas que a mulher dele havia lavado. E o Eugênio caminhando por essa mesma calçada numa direção contrária com amigos da escola, né, da faculdade de medicina, e ele finge que não conhece o pai. E o pai olha para ele, vê que o filho está fingindo que não o vê e não diz nada, não faz nada. E à noite, durante a refeição, o pai olha para ele e sorri para ele como dizendo: você está certo, meu filho, você não deveria mesmo ter feito isso. O pai o perdoa, o compreende. Tem um momento aqui em que é dito o seguinte, que como a família não tinha recursos para sustentar, né, manter a escolarização dos dois filhos, Eugênio e Ernesto, a família então prezou por educar Eugênio.
Isso a gente encontra muito em Pierre Bourdieu também, que diz isso, que as famílias, elas depositam todas as suas esperanças e recursos e esforços para educar um dos filhos, para que esse filho consiga obter uma ascensão social, econômica e com isso consiga contribuir com toda a família. Aqui acontece o mesmo, a família investe fortemente em Eugênio, só que Eugênio se envergonha dos pais. Bom, depois de formado, Eugênio continua, né, muito amigo de Olívia e eles acabam se envolvendo amorosamente e estão sempre juntos. E Olívia sempre tentando conversar com ele, dizer para ele sobre a realidade concreta da existência, mas ele não, ele só quer mesmo se tornar um homem rico. E com isso ele conhece uma outra mulher chamada Eunice e ele se casa com ela. Eunice é uma mulher muito rica, e ela o despreza completamente pela sua origem. Ela não tem o menor respeito por ele, mas ele vive com ela, mesmo assim, mesmo sendo desprezado, mesmo sabendo do amor que ele sente por Olívia, ele prefere ficar com Eunice porque para ele é muito favorável essa posição social que ele ocupa, essa entrada nos salões, esse pertencimento que na verdade ele nunca consegue obter. E só que quando ele termina com Olívia e antes de se casar com Eunice, Olívia está grávida. Mas como ela sabe que ele vai se casar com Eunice, ela não conta para ele. Então ela tem a filha, Ana Maria, essa criança nasce e Olívia passa a educar essa criança sozinha. Ela se torna anestesista e eles trabalham no mesmo hospital. E essa história toda, ela tem um pano de fundo que atravessa a história, que não é citado, não é desenvolvido, mas que está ali presente. Ela se passa num contexto histórico de pós-Primeira Guerra Mundial. Inclusive tem aqui uma cena, quando o Eugênio estava na escola, que havia lá um professor que tinha, né, participado da guerra e ele tinha voltado da guerra e ele estava profundamente traumatizado, silenciado. E esse professor, ele vai representar isso, o horror da guerra, como as pessoas voltam da guerra. E esse professor acaba tendo um fim muito trágico. E um outro contexto histórico que nós temos aqui presente é a Revolução de 30. E eu achei tão curioso que quando o Érico Veríssimo fala sobre os movimentos que estavam acontecendo nas ruas, tiros, soldados, embates, ao mesmo tempo em que ele mostra essas situações, ele também narra que os personagens preservavam suas vidas, suas rotinas, sua vida cotidiana continuava. Isso me fez lembrar muito do Guerra e Paz, do Tolstói, que enquanto as batalhas estouravam bombas e tiros e gente morrendo e aquelas cenas terríveis, as mulheres continuavam lavando as roupas, os vendedores vendendo seus legumes, suas verduras, ou seja, a vida cotidiana e a guerra ao mesmo tempo. Então isso está presente aqui também. E um outro fato histórico é a Guerra Civil Espanhola, que estava acontecendo lá na Europa. Olívia estava preocupadíssima, envolvidíssima com isso. E enquanto isso, Eugênio não se interessava, nada se manifestava nele. Bom, então o Eugênio está casado com Eunice, Eunice o despreza, até que ele recebe a notícia de que Olívia havia sofrido um acidente, estava muito mal no hospital, entre a vida e a morte, e ele vai em busca de Olívia, né, muito preocupado com ela. E é aí, gente, que a gente vai entender a estrutura do livro. O livro começa com essa notícia, né, de que Olívia está à beira da morte. E o livro todo, ele acontece aqui em duas linhas narrativas, sendo que uma delas representa a digressão, ou seja, a gente vai ter uma linha narrativa que é marcada aqui em letras em itálico,
na qual a gente vai acompanhar a saída de Eugênio de sua casa até o hospital. Ele tem que percorrer esse caminho, que são muitos quilômetros, é uma viagem que ele está fazendo, para chegar lá para encontrar com Olivia. E, ao mesmo tempo, nós temos registrados aqui, né, em letras regulares, não em formato itálico, as narrativas do momento atual. Então, nós temos passado e presente ao mesmo tempo. A marcação disso se dá através do formato da letra, tá? Quando aparece em itálico, a gente sabe que está se referindo a um determinado tempo e a linha regular a outro. É muito interessante, muitíssimo interessante essa forma como o Érico Veríssimo compôs esse livro. E durante, então, quer dizer, é um livro que vai te mostrar uma jornada, são duas jornadas, né? A jornada, esse caminho, essa história de vida do Eugênio desde a infância até a formação dele, a idade adulta, e também essa jornada, esse caminho, essa viagem que ele está fazendo até o hospital para encontrar Olivia. Ele queria muito encontrá-la com vida ainda. Então essas duas histórias ocorrem concomitantemente. E Olivia morre. Olivia morre e a partir disso se dá um processo de redenção, de regeneração no Eugênio. Eugênio, que era ambicioso, que negava suas origens, negava o pai, negava a mãe. Ele, a partir da morte de Olivia, o que acontece? Ele encontra cartas escritas por ela. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Durante toda a relação deles, Olivia conversava tanto com ele, tentava explicar a ele, introduzir nele a ideia de uma medicina humanitária, né? Uma medicina que tivesse alguns traços do socialismo, e ele não entendia isso. E a partir da morte dela, ela deixa cartas. E então, da metade do livro para lá, nós vamos acompanhar Eugênio lendo essas cartas, trechos de cartas. E com a leitura dessas cartas, Eugênio se transforma. Ele rompe o casamento com Eunice, ele se distancia daquele grupo social que, na verdade, o desprezava, né? Que ele nunca foi aceito, ele nunca fez parte, na verdade. E ele abre uma portinha, um consultório, no qual ele vai atender camponeses, operários, e os pacientes dizem para ele, o senhor é um dos nossos. E aí ele assume a filha, vai educar a filha. Enfim, Eugênio passa por um processo de redenção, né, no qual aflora nele essa consciência. E isso a partir da leitura, ou seja, não foi a partir do exemplo, da prática de Olivia, não foi a partir das palavras, das conversações de Olivia, foi a partir da leitura das cartas. E aí eu fiquei pensando muito o seguinte: enquanto eu li esse livro, me parecia assim que tinha um Tolstói assim sussurrando no meu ouvido, tinha uma entonação da literatura do Tolstói. Eu fui ler a biografia do Érico Veríssimo e descobri que, na verdade, ele era um grande leitor do Tolstói. Falei, entendi. Por quê? Teve uma influência aqui, né? Com certeza. Por exemplo, a gente vai encontrar na literatura do Tolstói vários personagens que também passam por esse processo de redenção, de transformação. Por exemplo, nós temos no Anna Karenina, o Liovin, que é um personagem, um nobre, que a partir do momento em que ele tem um contato com os camponeses, que ele dialoga com os camponeses e que ele começa a lavrar a terra, ele passa por esse processo de regeneração. Temos também um outro livro chamado A Ressurreição, no qual um personagem chamado Neclíodovi, a partir do momento em que ele se depara com a responsabilidade dele sobre a vida de uma mulher que ele arruinou, ele sente culpa. E mediante a culpa, ele também revê toda a sua existência, toda a sua forma de pensar e tudo que ele tem feito durante a vida, e passa inclusive a
a ter consciência sobre os favorecimentos do sistema judiciário aos ricos, né, e as perseguições que são sofridas pelas pessoas pobres. Tem um outro livro do Tolstói também que se chama O Cupom Falso, que eu gosto demais. Tem um personagem chamado Stepan, ele mata uma mulher chamada Maria. E no momento em que ela é morta, antes de morrer, ela olha para ele e diz algumas palavras. Ela não o amaldiçoa, ela sente piedade dele. A partir disso, Stepan também se transforma, há um movimento de redenção. Tá? Então, isso está muito presente na literatura do Tolstói e a gente vê aqui também. Né? O Eugênio parecia ser um caso completamente perdido, um sujeito que a gente já não dava mais nada por ele, né? Por todo esse histórico de negação da família, de ambição desmedida, mas a partir da leitura que ele faz das cartas de Olívia, ele se transforma. E isso se dá a partir de um trecho, que aí acho que tem muita relação também com o livro O Cupom Falso do Tolstói, de um trecho do Sermão da Montanha, que está na Bíblia. A partir da leitura do Sermão da Montanha, lá no livro Cupom Falso, a personagem Maria provoca essa redenção no personagem Stepan. Aqui, a referência se dá quando Olívia cita o Sermão da Montanha e fala sobre os lírios do campo, né? Por isso o título do livro, Olhai os lírios do campo. Então tem uma referência bíblica aqui ao Sermão da Montanha. Bom, o que tem mais nesse livro? Aqui nós vamos encontrar alguns personagens que fazem parte de uma classe social privilegiada, né? Da elite. Tem aqui um personagem horrendo, o nome dele é Felipe Lobo. E esse Felipe Lobo, ele está construindo o maior edifício, não sei se do mundo ou da América Latina, não me lembro. E é o maior edifício. E ele tem um orgulho imenso dessa construção. Quer dizer, é uma construção que vai funcionar como metáfora desse capitalismo, né? Dessa ambição desmedida, desse sentimento de onipotência sobre os outros, né? É um edifício enorme, ele é muito alto. E esse Felipe Lobo tem uma filha chamada Dora. Ele pouco se importa com a filha, ele está preocupado com o prédio que ele está construindo, que se chama Megatério. Essa filha, ela tem um namorado, esse namorado se chama Simão, e ela está grávida de Simão. E o Simão é judeu, por isso o pai não aceita. Então a gente vai ver aqui também a questão do antissemitismo no livro, né? O pai não aceita o relacionamento, ela acaba se desesperando e acaba procurando uma clínica clandestina para fazer um aborto e morre, a menina morre. E mesmo assim o pai inaugura o prédio e continua a vida dele. Bom, eu acho que é isso. É um livro lindíssimo, gente. Eu recomendo muito a vocês que leiam. Veja, foi publicado em 1938, né? A gente vai ver como que a literatura brasileira, aqui em Érico Veríssimo, ela dialoga com questões sociais, políticas, econômicas, que estavam presentes em sua época e que também são contemporâneas, né? Essa questão desse personagem se render à lógica capitalista e como ele consegue se desvencilhar disso. É um livro lindíssimo, sugiro fortemente a vocês. Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo.